Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, nós começamos as séries do Catasetum há um mês e meio, 2 atrás. Aí eu interrompi para a gente falar sobre o cultivo das orquídeas no inverno. E como a gente está na metade do inverno agora, eu resolvi retomar o assunto dos Catasetums justamente para ir mostrando as fases, o desenvolvimento, o que realmente vai acontecendo com eles conforme o inverno vai passando. Porque eu acredito que tem muita gente com medo, com dúvida, porque a planta passa por mudanças nesse período, tá? Principalmente se você vive num local frio como o meu. A aparência dos bulbos e da planta, ela fica realmente um pouco mais feia, diferente de quem vive em locais mais quentes, que tem uma condição melhor para essa planta que gosta de calor, ok? Então vamos lá, vamos falar dos catasetos, o que está acontecendo com eles agora, tá? Então eu tô aqui, lembra no meu cantinho das cestas, certo? Eu vim aqui mostrar para vocês como elas estão agora, já no meio do inverno. Acho que a gente tem mais um mês e meio de inverno só aí. O que foi acontecendo com elas, ok? Então vamos lá, só para relembrar. Lembra que conforme elas foram entrando em dormência, eu falei para vocês que eu ia tirando os catasetums de seus locais e deixando aqui separado. Por quê? Porque eu vou cessando a rega, tá? Vocês podem ver que essa planta, elas estão secas, tá? Essa touceira, que é uma touceira maior e mais forte, a aparência dela é mais bonita, tá vendo? Olha essa daqui. A touceira é mais forte e a aparência fica melhor. Já touceiras menores, ó. Tá vendo como elas não ficam tão bonitinhas? Tem um outro detalhe muito importante. Vocês lembram que eu tive um problema com pragas aqui. Eu tive um ataque sério de ácaros. E essa praga, esse ano em especial, prejudicou um pouco mais os catasetums. Num ponto eu tô contente, porque o tratamento que eu fiz foi super eficaz, né? Então lembra que eu falei para vocês, eu tratei primeiro com um colosso, depois eu fiz com imersão, depois eu fui fazendo aplicações quinzenais, eu apliquei o DIM, eu apliquei o Sufocal e fui fazendo quinzenais para ter certeza de matar, porque os inseticidas e acaricidas, eles só matam insetos que são adultos. Pulpas, ovos, eles não morrem quando a gente joga, eles têm que ter eclodido para que a gente consiga matar. Por isso dessas aplicações quinzenais depois, até a gente ter certeza de que o tratamento deu certo. E por último, como vocês viram no vídeo anterior, eu testei o Prolix, né? Então o Prolix, ele é eficaz tanto no tratamento contra as lesmas, como ele também é uma indicação natural, natureba, para quem gosta, contra os ácaros, uma vez que ele é como se fosse um desengordurante natural e ataca tudo que tem gordura, e os ácaros têm gordura nas suas costas, ok? Então, só relembrando isso, voltando. Então, por conta dessa praga, alguns catasetums meus ficaram bem danificados, mas estão vivos, ok? E aí eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, por exemplo, nesse que tá bem tristinho, se vocês conseguem ver, ó. Estão vendo um brotinho aqui, ó, bem no começo do bulbo? Ó, é a vida seguindo. Então, apesar de ter passado por todo esse estresse, a vida está seguindo, está dando certo. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que os catasetos têm que ficar aqui até a gente começar a encontrar brotações, tá vendo? Enquanto eu não encontrar brotações, esse tá aqui do lado de fora por conta desse brotinho que eu encontrei, mas aqui ainda pendurado. Enquanto eu não encontrar brotações, eles estão aqui. Ai, mas meu catasetum tá tão sequinho, é assim mesmo? É, gente, é assim mesmo que eles ficam. Eles estão dormindo e conforme o tempo for esquentando, eles vão acordar. Inclusive, é bom a gente ficar com essa referência. Lembra que a gente falou muito sobre meses e tal? Como nós temos vários climas no nosso país, é importante que a gente classifique. Talvez a gente esqueça esse negócio de mês de maio, mês de agosto. Vamos usar o termo quente e frio. O catasetum, ele vai entrar em dormência de qualquer jeito, em qualquer lugar.
Aí os nossos amigos vão falar, por exemplo, o pessoal lá do Nordeste, vão falar assim, não, mas meu catasetum nem entrou em dormência, caiu a folha e já tinha um broto. Ele entrou sim. O processo de dormência precisa acontecer com o catasetum, é o ciclo da vida dele, ok? O que acontece? Em locais quentes, eles não ficam tanto tempo assim como os nossos, ó, quietinhos, dormindo, sofrendo. Em locais mais quentes, as folhas caem e rapidamente já tem brotação. Então esse é o indício, você pode ter certeza que uma vez que seu catasetum perdeu as folhas, ele entrou sim em dormência. E se aí é quente e rapidinho ele brotou, ótimo, porque você vai ter folhas lindas e florações talvez mais bonitas que as nossas aqui, tá? Então, esfriou, catasetum entra em dormência. Esquentou, ele começa a brotação. E alguns começam antes que outros, isso é normal, tá? Aí, tô aqui na bagunça, hein, gente, arrumando tudo. Eu ainda tô terminando de organizar tudo que voltou da nossa exposição lá de São Roque. Então, o que que acontece? Esses daqui são plantas que os brotos já estão um pouquinho mais avançados. Então, eu tirei ali da caixinha, tá vendo? Tirei da caixinha, ó, eu mostrei pra vocês essa planta quando ela começou a brotar. Olha que legal, tá vendo? Já tem brotação. Olha que interessante, essa planta aqui, quando eu ia mandar pra caixinha, ó a brotação saindo. E olha aqui, ela nem terminou de dispensar as folhas, mas ela tá entrando no processo de dormência? Tá sim, dispensou folha, é dormência, gente, não tem jeito. Esse outro, mesmo ficando judiadinho, sequinho, ó a vida seguindo seu rumo aqui, ó. Olha que legal. Então, o que que acontece? A dormência existe, como esse daqui, ó. É legal que isso me dá a certeza de que, além do tratamento que eu fiz contra as doenças ter dado certo, e que eu vou ter uma sobrevida boa, assim, de plantas, e que eu não vou perder tantas como eu imaginei que eu fosse perder. Inclusive, aqui nesse canto, eu deixei uma planta para mostrar para vocês, porque assim, gente, tudo que tem vida um dia vai, né? Um dia parte. Talvez por um problema, talvez por força natural. Então, vocês veem quantos catasetums estão dando certo, aqueles todos que eu mostrei brotando, mas esse daqui, ó, é um exemplo de um catasetum que não aguentou, tá vendo? Infelizmente, quando a gente fala que o catasetum mela, ó, tá vendo? Ele melou, ele murchou. Infelizmente, eu perdi essa planta, tá? E é um catasetum, esse catasetum aqui é um Gardneri. Aí, o que que eu fico triste? É claro que eu fico triste, porque eu amo essas plantas. Para mim, os catasetums são uma das orquídeas mais incríveis que tem. Deus, na minha opinião, caprichou demais quando inventou o catasetum, porque é muito interessante, essa planta é muito bonita. Mas ela se foi, infelizmente. As agressões que ela sofreu, tá vendo aqui, ó? Foi demais para ela, uma planta só de 2 bulbos, infelizmente se foi. Eu sinto muito, mas eu não vou deixar de cultivar, nem vou me desesperar por causa disso, ok? Então, relembrando, quando as plantas estão nessa fase, a gente tem que molhar muito pouco, muito pouco. Eu mesmo estou jogando um pouquinho de água a cada 15 dias e olhe lá, tá? Aí eu quero mostrar para vocês um outro pedacinho aqui, onde tem os catasetums pequenininhos, catasetums, mormodes e clovésias, porque são plantas menores. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Tá vendo aqui, ó? Toda essa bancada são de catasetums, mormodes e clovésias, tá? Deixa eu ver se eu virar assim, se fica melhor para vocês. Tá vendo que às vezes a aparência ela não fica muito boa, mas as plantas estão bem, estão em dormência e algumas já brotando. Veja se vocês conseguem enxergar, por exemplo. Eu não tô vendo muito bem não. Cadê meu dedo aqui? Ó, estão vendo que tem uma brotação aqui? Eu não estou enxergando nada, viu, gente? Deixa eu ver se eu tiro daqui, eu mostro melhor para vocês. Vocês conseguem enxergar a brotação vindo no pezinho do bulbo? Ó.
Mais uma prova de que tá dando certo tudo que eu fiz. Olha o solzinho da manhã pegando aqui em casa. Olha isso aqui. Broto, 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 broto. Alguns catacétums iniciam as suas brotações antecipadas. Antecipadas não, tem suas épocas. Uns florescem em janeiro, outros em fevereiro, outros em março. Broto, broto, broto. Ok, mais um catacétum que provavelmente eu vou perder, tá vendo? Eu só não costumo dispensar a planta assim tão rápido, porque os catacétums são tão fortes, gente, que às vezes mesmo numa situação dessa, vem uma nova brotação. Deixa eu mostrar mais um. Olha esse aqui. Estão vendo? Talvez eu vá perder. Ah, eu vou chorar, não vou cultivar mais por causa disso? Claro que não, vou continuar na luta. Outra coisa que é muito comum acontecer com catacétos que eu queria mostrar para vocês. Lembra quando eu falo que a gente tem que ter cuidado com as regas, principalmente quando esses brotinhos estão novos? Olha isso aqui. Esse daqui é um matogrossense, um catacetum matogrossense. Tava com um broto bonito, mas o que aconteceu? Eu provavelmente, quando reguei, joguei água dentro do brotinho. O que aconteceu? Eu perdi o brotinho, tá? Isso não tem a ver com doença, isso tem a ver com um erro, vamos falar falta de cuidado. Eu deveria ter prestado mais atenção quando eu fui mexer com ele, entendeu? Aqui, ó, tem um outro catacetum, que o brotinho também infelizmente se foi, e isso é por água ter caído no brotinho, tá vendo? Então, assim, eu diria que a grande peculiaridade dos catacétums, assim, o grande cuidado que a gente tem que ter é esse com as regas nesse momento em que eles estão em brotação, tá? Mas olha, todos esses catacétums, por mais que eles pareçam assim que estão fraquinhos, eles estão em dormência e logo, logo eu vou ter com certeza a brotação deles todos, sem problema algum, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês a respeito, principalmente aqui da minha região, do frio. Esse Catasetum complanatum, ele estava com uma haste enorme, ele foi para a nossa exposição em São Roque, mas no transporte voltando, quebrou a haste. Mas o que eu quero mostrar nesse Catasetum para vocês? Vocês estão vendo essas pintas pretas aqui na haste e nas folhas, nas flores? Isso aqui foi frio, tá? Isso aqui foi frio, aquele frio intenso que fez antes da nossa exposição aqui, ó, pintou a planta todinha. Mesmo com uma haste linda, ela não teria nenhuma possibilidade de pódium lá, por isso, porque o vegetal dela ficou prejudicado, apesar das flores terem aberto, mas olha só, quando eu falo para vocês que o frio é muito grave, olha o que ele fez na haste, o que ele fez na planta. Aí você vai falar, mas o que eu faço então agora? Depois que pegou a geada, não tenho o que fazer. O que eu falei naquele vídeo nosso sobre o cultivo de plantas no inverno, é que se você sabe, se você vê que isso aconteceu, você pega e tenta molhar a sua planta logo cedo, para que esse gelo vá embora, tá? E não queime a sua planta. É a única opção, uma vez que pegou, infelizmente não tem jeito, tá? Então, essa foi uma demonstração que eu dei para vocês sobre geada, o que acontece quando o frio pega a sua planta. E aí eu quero mostrar para vocês, lembra aquele Catasetum lindão que eu falei para vocês que eu ganhei do Ayrton, lá de Altinópolis? Ele não tinha identificação, ele abriu. E aí eu pude ver que ele é um Catasetum Hawkeri, tá? Olha que graça, que legal. Deixa eu ver o que mais aqui para me mostrar para vocês. Ainda tem algumas flores abertas. Lindo, né? Olha só, ele já perdeu 2 folhas. Não entrou totalmente em dormência, mas podem perceber, vocês lembram que quando eu mostrei ele estava bem verdinho. Agora ele já está amarelando. Ele vai entrar em dormência tardia, provavelmente. Mas por que eu estou mostrando essa planta? Vocês conseguem perceber, ó, nessa imagem, que os bulbos anteriores estão retinhos em pé e o novo está para frente? Ó.
Sabe por que que isso acontece? Tá uma planta linda, ninguém pode negar. O que que acontece? Vocês já ouviram o termo quando as pessoas falam assim, que a orquídea procura o sol? É isso mesmo. Provavelmente essa planta, nesses 3 aninhos de vida dela aqui, ela tinha o sol vindo de cima, ok? E no último ano, ela provavelmente estava assim, ó, que nem tá ali na minha tela, num lugar em que o sol vem de frente. E aí a planta procura o sol, entendeu? Por isso que ele cresceu desse jeito, cresceu virado para frente, cresceu, vamos dizer assim, torto. Então, isso aqui é uma indicação de que você não está com o sol na posição correta, tá? Eu tenho várias plantas aqui nessa situação. Infelizmente, como aqui não é um orquidário, por isso que eu falo, se você vai fazer um orquidário, faz numa área aberta, que não tenha árvores, deixa o solzão pegar direto o dia inteiro em cima. Se você tiver excesso de sol, você controla ele com sombrite, mas deixa. Então o que acontece? Aqui é um quintal, eu tenho muros altos de todos os lados. Então eu tenho sol da manhã de um lado e o sol da tarde de outro. O que que acontece? Automaticamente essas plantas elas não recebem o sol de cima e elas entortam porque a planta procura o sol. A planta quer ter, ela precisa sentir o calorzinho do sol, não é só a luz, certo? Por isso que a gente tem que usar o sombrite para que a planta não se queime. Você vê, ó, essa plantinha está na mesma situação. O bulbo anterior está em pé. E esse tá vindo como? Pra frente, por quê? Ela tá aqui nessa minha parede, que ela vai receber o sol assim, ó. Aqui recebe o sol da tarde, tá vendo? Então, se você puder, isso aqui é uma dica importante, não só com os catacétums, com todas as plantas na sua casa, adaptar para que elas recebam esse sol de cima, reto, é muito interessante, tá? Principalmente se você tiver um lugar aberto, vai ser melhor ainda. Então isso acontece com catacétums, com lélias, catleias principalmente assim. Eu tenho plantas aqui que um bulbo tá em pé e o outro tá assim, ó, geral reto. Por quê? Porque ele está procurando o sol, entendeu? Então observe aí na sua casa se você consegue posicionar corretamente os seus catacétums em referência ao sol, para que você tenha crescimentos, ó essa bichinha aqui, ó. Um cresceu reto, o outro foi virando um pouquinho, o outro virou bastante. Por quê? Porque essa planta está procurando sol. Então essa é a importância de você saber exatamente onde posicionar sua planta e o local correto para colocá-las, tá? E para terminar esse nosso papo gostoso, quem não lembra dos meus catacétums longifólios, olha que interessante, gente. Agora que eles estão começando a entrar em dormência. Ó, já perdeu 1, 2, 3 folhas aqui, 4 folhas aqui. Olha só, que interessante. Bem mais tardio do que os nossos catacétums comuns aqui, ó. Mas ainda assim eles têm bastante folha. Só que se vocês observarem de perto, ó, tá vendo que elas estão amarelando, ó? Aos pouquinhos. Esse daqui, ó, já perdeu 1, 2, 3 folhas, só que ele já está me dando broto novo. Legal, né? Então, tô mostrando isso para quê? Para reforçar aquilo que eu disse no começo do vídeo. Todos os catacétums entram em dormência. Como é que eu sei disso? Quando eles perdem as folhas. Ai, mas Vanessa, o seu longifólio não entrou em dormência. Entrou sim, tá perdendo as folhas. Acontece que devido à espécie dele, a época que ele floresce, ele já tá soltando um novo broto. Mas ele entrou em dormência, está dispensando as folhas anteriores para que ele possa seguir o ciclo de vida dele, ok? Então, pessoal, fica aqui esse resumão para mostrar para vocês o que acontece com os catacétums na metade do inverno, as características, as coisas que você pode estar olhando e falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Ah, deixa eu mostrar que bonitinho uma mormodes que eu tenho aqui. Eu levei ela para exposição também. Ó, olha que graça. Você vê que ela perdeu todas as folhas, ainda assim saiu a haste, 3 florzinhas lindas. E essa florzinha vai cair, ela está em dormência. Quando esquentar,
ela vai ter uma nova brotação, vai ter as folhinhas dela, que é da onde vai sair a floração ano que vem, certo? Então, a natureza é perfeita, né? Deus é perfeito. Quando eu falo que os catacetos são incríveis, assim, eles chamam muito a minha atenção. As características que ele tem, as fases que ele passa no ano, tudo é aprendizado com o catacetum. Aprendizado e felicidade, porque você vê, mesmo depois de todo o problema que eu tive aqui, essas plantas simplesmente se recuperando, dando novas brotações e me mostrando que se a gente persistir, a vida segue, né? É só a gente ter realmente o carinho de observar, de ter paciência, porque a vida segue, as coisas vão continuar acontecendo. Não precisa ter preocupação. Ai, mas é normal meu catacetum ficar feinho? É, gente, é normal. Não se preocupem com isso, é assim mesmo. O importante é a gente respeitar essas fases do catacetum, esperar o tempo deles, porque eles vão nos dar florações e brotações maravilhosas, mesmo estando desse jeito aqui, ó. O tempo vai passar, como aqui é muito frio, aqui eu vou demorar um pouquinho para mostrar isso para vocês. Mas vocês vão ver quantas brotações maravilhosas e quantas florações maravilhosas, se Deus quiser, eu vou ter esse ano. Então, acho que eu falei basicamente tudo sobre os catacetums. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. As catacetinhas, né? Aliás, galeandras. Todas entraram em dormência, você viu que não tem mais folha. Mas, ó, olha que gracinha. Olha esse botãozinho. Essa daqui é uma Galeandra lacustre, ela é nativa da Amazônia, então é uma planta que requer uma umidade, né, boa, mas não pode ficar molhada. E essa daqui é uma Mimax, ó. Tá vendo que legal? Então, catacetums, catacetíneas, elas precisam de passar pela dormência e é assim que você identifica a dormência de todas elas. Fica aí uma visão geral. Como é que o pessoal fala? Da louca dos catacetums, olha aí. Essa é a parte de cima. Todos os catacetums que eu tenho, mais o lá de fora. Por mim eu teria mais ainda, mas eles têm uma localização especial aqui em casa, porque são os poucos locais que eu tenho um sol mais intenso, que é o que elas gostam e que elas precisam para viver. Eu não poderia ter esses catacetums em outro lugar, ok? Um beijo, pessoal, acho que eu abrangi a maioria dos assuntos referente a essa fase, né, essa fase de dormência, o meio do inverno, mas qualquer dúvida, gente, é só perguntar, não esquece, rega neles agora a cada 15 dias, só para dar uma umedecida e de preferência no coberto, para que as geadas não prejudiquem como prejudicou aquele complanato. Você viu, o complanato, ele estava aqui, ó, no coberto, mas a haste dele saiu para fora da cobertura. Foi o suficiente para a geada pegar, ok? Então, beijo, qualquer dúvida, gente, pergunta, escreve aqui no vídeo, manda que eu vou falar para vocês direitinho todas as dúvidas que ficarem. E aproveita, se inscreve no nosso canal, pega direitinho, clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui do lado, se inscreve, compartilha com seus amigos. Vai lá eu costumo colocar o vídeo lá no grupo do Facebook, compartilha por lá, porque é importante que a gente possa passar para a maioria das pessoas as informações. Tem muita gente triste, achando que está fazendo errado, desistindo da orquidofilia. Vamos ajudar todo mundo, gente, a conseguir fazer um cultivo legal. Então, se inscrevam no meu canal, o Orquidicas agradece muito a presença de vocês e compartilhem e peçam para os seus amigos também virem participar com a gente, para que a gente tenha cada vez mais assunto e possa falar sobre mais coisas, tá bom? Um beijo, muito obrigada e qualquer dúvida é só perguntar. Tchauzinho.